você que parou aqui no canal Ricardo Santos Historiador, neste quadro Fala, Professor. Muito obrigado por você tomar esse tempo para conhecer os nossos professores. Você sabe que o especialista fala do professor, você sabe que o secretário fala do professor, mas dificilmente você vê o professor falando dele mesmo. Aqui, neste canal, quem fala é o professor. É claro que nós vamos falar sobre pedagogia, sobre algumas metodologias, mas o grande objetivo é você saber o homem e a mulher que está por trás dessa profissão. É para que você se aproxime desse profissional e veja que ele é de carne e osso e é igual a você. Enquanto nós fazemos as perguntas, queremos que você também interaja com a gente. E você diga se gostou da resposta, se não gostou da resposta, porque o mais importante é ter a sua participação. Hoje, nós temos aqui uma convidada especial, que é a Valéria Schmidt. Que prazer ter você aqui em nosso canal. Prazer é meu, Ricardo. Obrigada pelo convite. Olha, Valéria, eu já ouvi falar muitas coisas a seu respeito, mas uma delas é o seguinte: quando eu fazia teologia, eu tinha uma professora que era professora de inglês. E um dia eu vi um professor, que era o pastor Melo, falando. Aí eu disse para ela: Olha, ele fala tão bem. Aí ela me disse: Depende de quem escuta. Olha, eu já perguntei a várias pessoas sobre o seu inglês. E eu disse para algumas pessoas: a Valéria fala tão bem inglês. E todas que eu perguntei disseram: olha, realmente, ela não somente fala bem, mas ela fala com simplicidade, parece até que está falando português. A primeira pergunta que eu faço é o seguinte: como foi que você aprendeu inglês assim, de uma forma tão fluente e tão fácil de falar? É até bom ouvir você falar inglês. Ricardo, obrigada. Eu tenho certeza que essas pessoas são muito amáveis. Eu aprendi sozinha, aprendi estudando em casa. Tenho um histórico familiar bastante difícil, uma família bastante disfuncional, e eu tive que me virar sozinha. Então, eu fiz escola pública, estudava o que eu podia na escola e por conta também estudei. Depois eu fiz faculdade de letras, mas quando eu fui fazer faculdade de letras eu já falava inglês. E agora eu uso no trabalho. Então, falo inglês e espanhol todos os dias, então você vai aperfeiçoando naturalmente, né? Porque a necessidade te faz aperfeiçoar. Olha, interessante saber como você conseguiu esse acesso de uma forma tão fácil de falar inglês. Você foi professora de língua portuguesa ou foi professora de inglês? Dos dois, não gosto muito de dar aula de inglês, fui mais professora de gramática, literatura e redação. Você foi professora de escola pública ou escola particular ou nas duas? Escola particular apenas, fiz estágio em escola pública. E fui professora de escola particular desde a antiga quinta série até o terceiro ano do ensino médio. Ok. Valéria, me diga outra coisa aqui. Você acredita que a educação brasileira está no caminho certo? Eu sei que você não é especialista, mas aqui as pessoas querem ouvir a opinião do professor. Então, o que você vai dar é apenas a sua opinião, se você quiser opinar sobre esse assunto. Tá. Bom, infelizmente, existe uma distância muito grande entre a escola pública e a escola particular. Eu fiz escola pública há muitos anos atrás, minha filha fez escola particular, meu enteado faz escola particular, então eu vejo que o nível do ensino na escola particular é razoável, razoável. Na escola pública, a gente escuta muita coisa. Embora, como eu te disse, eu fiz estágio em escola pública à noite, mas isso faz muitos anos. Eu não tenho como avaliar como está a escola pública hoje em dia, mas
vejo os resultados. Vejo alguns estados onde está indo muito bem, alguns estados do Nordeste estão provando que os métodos são muito bons. Vejo os resultados, né, em avaliações, etc. Vejo o estado de São Paulo e o sul do país também progredindo bastante. Em outros estados, eu acho que a situação não está tão bem. Ok, Mas essa é uma avaliação de fora. ok. Você sempre quis ser professora ou ser professora foi um processo aí forçado? Não, eu sempre quis. Sempre quis Eu ser sempre quis. professora. Sempre quis. Era de criança, brincava de ser professora. Fui ser professora. Deus quis que eu fosse por outro caminho. Hoje em dia eu sou advogada. Mas eu gostava bastante. E sempre, durante os anos em que eu dei aula, eu gostava muito de dar aula. Gostava de preparar uma aula, na época não tinha tantos recursos como tem hoje em dia, de buscar recursos, de levar música para mostrar para os alunos como era aquele movimento literário. Eu sempre me dediquei muito. Gostava de preparar uma boa prova, tinha um prazer verdadeiro em fazer isso. Então, Valéria, você disse que você queria ser professora, você se tornou professora, e nós já entrevistamos professoras aqui que já foram professoras, e quem já foi professora sempre é professora. O que levou Sim. você a deixar de ser professora? Olha, uma pessoa me convidou para prestar vestibular. Tem uma história anterior a isso. Eu queria ter estudado na USP, não pude fazer cursinho, então fui fazer faculdade de letras à noite, trabalhar de dia. Depois uma pessoa me convidou para prestar vestibular. E aí eu falei, vamos prestar vestibular. Eu dava aula para ensino médio, vamos ver como está. Aí eu passei em direito na USP. Aí eu fui estudar. Não tinha nenhuma condição de pagar uma faculdade de direito. Fui estudar porque era de graça. Aí as coisas foram se precipitando, uma situação difícil na escola. Falei, vou sair, vou fazer estágio de direito. E aí a minha carreira foi engrenando e eu fui trabalhando e graças a Deus me dando bem, então fiquei. Fiquei como advogada. Depois eu dei aula em MBA na área de direito, mas eu não fiz mestrado, então eu não posso dar aula na faculdade. Mas gostei de dar aula no MBA também, gostei de preparar os casos para discussão. Assim, a gente tem isso na veia, né, Ricardo? Olha, Valéria, tem uma pergunta que eu sempre faço aqui para os professores, porque o nosso público, ele quer saber se o nosso professor ele é tradicional, se o nosso professor ele é um leque muito aberto. Então, as perguntas aqui é para saber a sua opinião. Será que ele é liberal? Ok, Como teria sido na sala de aula? Então, pelas respostas que você der, o público vai ter mais ou menos uma noção de como foi ou como é a sua aula. Então, a primeira pergunta que eu faço é: você acredita que há racismo no Brasil? muito, muito. O Brasil é um país extremamente racista e o que é pernicioso no Brasil é que esse racismo não é admitido. Teve um incidente recente de uma professora de inglês, inclusive, que ela estava num avião e queriam forçá-la a despachar a mala e ela não quis despachar a mala e aí ela teve que sair do avião, foi tirada do avião, tudo filmado. E eu tenho um grupo de discussão de algumas mulheres e eu estava dizendo a elas que na mentalidade brasileira, se alguém tem que ceder, tem que ser o negro. Então, para o brasileiro, tudo bem que uma negra esteja no avião, mas se alguém tem que despachar a mala, que seja negra, sabe? É essa visão do espaço que o negro pode ocupar no Brasil, que pode ocupar na sociedade, que é muito, muito perniciosa, né? Se você pensar bem, Ricardo, faz 4 gerações que acabou a escravidão. E quando seu pai não tem estudo, seu avô não teve estudo, não tem oportunidades, você não pode falar que os negros têm oportunidade hoje em dia. Agora está tendo um pouco mais de consciência,
né? De que você encontra, por exemplo, uma hostess num restaurante negra. Mas antigamente não tinha. Era tudo muito. Havia como uma casta dos negros para lá, dos brancos para cá. É tudo muito triste, tudo muito triste. E assim, a polícia é racista, as abordagens policiais são racistas, as empresas são racistas. Então, o Brasil tem um longo caminho a percorrer, muito longo, né? E isso vem de um histórico, de um contexto histórico, mas a gente tem que trabalhar para reverter isso o mais rápido possível. Muito bem, nós temos aí a opinião da professora Valéria. Se você concorda com as opiniões dela, não esqueça de deixar aí também o que você achou dessa resposta. Se você discordar, discorda. Se você concordar, você concorda. Você está autorizado a falar da opinião dela, mas não dela, porque aqui o que vale são as nossas opiniões. Nós queremos saber também a sua opinião. Valéria, agora vamos mudar um pouco de assunto. Ficou muito conhecido internacionalmente por causa do personagem principal, que foi Daniel Alves. Se ele não tivesse cometido aquele incidente, certamente não estaríamos falando aqui. Na Espanha, é dito que ele estrupou uma mulher. Ele se defendeu e ele já chegou a dizer que foi consensual. Só que ele é um homem casado. E nós sempre perguntamos aos professores e às professoras as questões éticas envolvidas nessa situação. E eu gostaria de ouvir a sua opinião, se você se sentir à vontade em emiti-la. Olha, Ricardo, eu não acompanhei muito o caso, mas eu sei bastante sobre machismo e dominação masculina. Não por experiência, mas por estudar o assunto. Bom, a moça disse que não queria. Não importa se tá lá no banheiro para fazer isso, se ela falar que não é não. Porque se o homem falar que não é não, que diferença faz que a mulher fale que não, né? Se ele, na hora que ele foi lá encontrar com a moça, ele tivesse caído em si e falado, não, eu sou casado, eu não vou fazer isso, ele teria simplesmente ido embora. Se ela diz, mesmo estando lá para encontrar com ele, se ela diz, eu não quero mais, ela tem esse direito também. Então, de novo, sobre dominação masculina, ele se sente no direito, porque afinal ela foi até lá encontrar com ele. E não está correto isso. Não está correto. O fato de ela ter menos força que ele, força física, não autoriza ele a isso. O fato de ele ser casado é uma coisa que ele tem que se entender com a esposa dele, sabe? E com Deus dele. Porque eu sei o que é válido para mim, eu sei o que eu aceitaria ou não, não sei o que a esposa dele aceita ou não. Em algum momento da minha vida eu já tive muito, a palavra certa é desprezo. Eu já tive muito desprezo por mulheres que aceitam traições. Hoje não. Hoje eu vejo que cada pessoa é uma pessoa, cada um sabe da sua vida, sabe do seu medo, sabe da sua certeza, não sei, não sei. O que eu posso dizer é sobre o fato do estupro. E é estupro. É estupro. Marido e mulher, mesmo sendo marido e mulher, se a mulher não quer e o homem força, é estupro. É estupro, acabou. Então, ele tem que responder por estupro. Ok, nós vemos aí ó, o posicionamento firme, objetivo da professora Valéria, e a resposta dela fala um pouquinho daquilo que ela é. Então você está liberado também para comentar esses posicionamentos. Professora Valéria, o nosso país é laico, professora. Nós fizemos essa pergunta aqui, alguns professores disseram que sim, outros disseram que não, alguns comentaram. Eu queria saber a sua resposta. Você concorda que o ensino religioso exista na escola pública? Não, Por quê? absolutamente não. Ricardo, você trabalha muito com liberdade religiosa,
Eu também trabalhei muitos anos, e liberdade religiosa é liberdade de ter ou não uma religião, liberdade de escolher a sua religião. Liberdade religiosa não existe só para cristãos. Existe para muçulmanos, para budistas, para umbandistas. Liberdade religiosa é para todos. E você não pode forçar as crianças a terem aulas de religião numa escola pública. Os pais que querem que seus filhos tenham é, aulas de religião, tem dois caminhos. O melhor caminho é ensinar religião em casa, que é onde a gente deve ensinar religião para os filhos, ou colocar numa escola confessional. Né? Escola pública, absolutamente não. Eu me sentiria muito incomodada se a minha filha, numa escola pública, fosse ter aula de uma religião que não é a minha. E assim, se eu quero criar minha filha como ateia, eu tenho o direito de exigir que o Estado não a force a ter aula de religião. Se eu quero criar minha filha como budista, eu tenho o direito de exigir que o Estado não dê aulas de cristianismo para ela. E isso desde a Revolução Francesa, né? Que separou Estado e igreja. Não voltemos atrás, porque as consequências são péssimas. Ok, professora. Nós tivemos aqui perguntas onde se exigiu a opinião dela. E vocês percebem que essas respostas não são fáceis serem dadas em público por causa da reação popular. Mas ela foi corajosa. Obrigado por respeitar esse público, professora, e colocar aí a sua opinião. Agora vamos para uma pergunta um pouco mais amena. Você, assim, que está séria, agora ficou com um sorriso. A gente percebe, assim, que você, quando sorri, fica diferente. Me diga uma coisa, professora. Quando você não está trabalhando, como é que você costuma se divertir? Ah, eu sou bastante quieta. Eu gosto da minha casa, eu gosto de receber meus amigos, gosto de estar com a minha família, né? Minha filha é casada agora e tem meu sobrinho filho também casado, eles vêm com seus cônjuges aqui. Eu tenho um namorado, vou me casar dia 2 de julho. Ele tem um filho, que eu já considero como meu filho, tem dois filhos, aliás, né? Mas um é solteiro ainda. Então, eu gosto de conviver com as pessoas muito próximas. Eu gosto de cozinhar. Cozinhar é uma terapia para mim, é esquecer todas as coisas e me fixar ali para não pôr sal demais. Então, isso me ajuda a esquecer os problemas. Gosto muitíssimo de ler. Se eu estiver em algum local sozinha, se eu estiver no metrô, se eu estiver almoçando sozinha no restaurante, eu vou estar lendo, porque ler é o meu refúgio, é a minha alegria também. Professora Valéria, uma das perguntas que a gente faz é sobre a gastronomia. Se alguém que está assistindo aqui esse vídeo disser, eu vou convidar essa professora para um restaurante, eu quero conversar com ela, eu quero conhecer mais ela, o futuro marido dela. Se alguém fosse te convidar para um restaurante, me diga uma coisa, qual é a sua comida predileta? Eu sou vegetariana desde criança e um dia ainda serei vegana, mas por enquanto não. Eu sou vegetariana e eu gosto de todos os vegetais, todos. Eu não gosto de cebola crua, cebola e alho crus. Não gosto. Cebola Mas crua. cozido, ok. Mas de resto, todos os vegetais, Olha, saladas, ela etc. gosta mesmo, viu? Porque ela disse: eu só não gosto de cebola crua. Já imaginou comer cebola crua? Tem Ago- gente que gosta. Professora Valéria, nós tivemos um momento na história do país que foi muito triste e também ocorreu no mundo inteiro. Foi a tal da pandemia. Eu Sim, gostaria que você falasse um pouco da sua experiência na pandemia e um aspecto positivo e um aspecto negativo. tá. A pandemia, assim, eu tenho uma personalidade que não sofre muito de não ter convívio social. Eu sou muito introvertida, não tímida, introvertida. E eu passei bem a, o- o-
o confinamento em casa. Aliás, passei muito bem, porque minha filha já trabalhava, meu sobrinho que morava comigo já trabalhavam, e todo mundo passou a trabalhar dentro de casa, e eu pude cuidar deles, cozinhar para eles, fazia potinhos de fruta à tarde, levava para eles, nós assistíamos filme à noite. Uma vez por semana íamos ao mercado, era a saída da semana, né? Ir ao mercado uma vez por semana. Então, para mim, eu vou guardar com muito carinho o ano de 2020, porque foi um momento, uma despedida, porque depois o meu sobrinho casou em janeiro de 2021, minha filha casou em outubro de 2022, minha filha foi fazer mestrado fora, aí quando ela voltou já casou, então não tive mais essa convivência com eles, vou guardar isso com muito carinho. Esse foi o aspecto positivo da pandemia. O aspecto negativo foi muita desinformação, muita maldade de pessoas que divulgavam informações erradas. Eu passei a estudar muito, eu não gosto muito de biologia, sabe? Mas comecei a estudar um pouco os temas de vírus e de vacinas e tal, e fontes boas, né? E as pessoas escutavam e acreditavam em tudo que vinha pelo WhatsApp e não queriam se vacinar. E eu tentando mostrar para as pessoas que aquilo não era do jeito que vinha naqueles vídeos. Eu não sei porque uma pessoa se finge de médico, põe um jaleco e um estetoscópio no pescoço para falar mentiras. Mentiras. E eu tenho parentes que morreram, tenho um primo que não quis se vacinar e morreu depois. Eu tive Covid, tomei 3 vacinas, estou esperando a atualização da vacina para tomar a próxima. Tive Covid 3 vezes. Para mim é como se fosse um resfriado forte, não é mais que isso. Mas as minhas tias tiveram Covid e nem perceberam que tiveram, são totalmente assintomáticas. Então, eu acho que isso é um pouco genético, né? Está chegando à conclusão que é genético, mas eu, eu fiz o confinamento o tempo que foi possível e necessário, mas você acaba tendo que conviver com pessoas e recentemente, o dezembro do ano passado, eu tive Covid de novo. A Covid entrou para o nosso dia a dia agora, né? O problema é que uma hora vem uma cepa desse vírus que é muito agressiva e você pode morrer. Então, é, continuar no, temos que continuar nos vacinando como nos vacinamos para gripe, né? Manter essa. É maravilhoso que a vacina tenha vindo em um ano e meio, porque toda essa tecnologia já tinha sido desenvolvida antes. Por alunos dos professores que vão nos assistir, Ricardo. Olha que Pessoas que maravilha. estudaram, que foram lá, que aprenderam, que desenvolveram uma tecnologia, e outro vírus que surgir usa a mesma tecnologia para criar vacina. Então, o que me entristeceu muito Muito é isso. foi essa desinformação e a maldade de pessoas que faziam esse tipo de coisa. Muito bem, Valéria. Agora, outro assunto que também está em pauta em nosso roteiro é sobre os teóricos da educação. Existem Uhum. muitos teóricos, cada um deles com a sua metodologia. Algumas estão confinadas no tempo em que esses teóricos existiram, outras chegaram até nós. O fato é que tem professor que coloca os teóricos debaixo do braço, tem professor que não querem saber dos teóricos. Eu queria ouvir a sua opinião. Eu sou de uma linha muito tradicional, muito clássica. Eu gosto de disciplina, eu gosto de prova. Ninguém estuda por amor, ninguém estuda por amor. Você estuda porque vai ter nota, você faz trabalho que vai ter nota, você estuda porque vai ter prova. E eu sempre vou achar isso. Sou contrária ao construtivismo, porque o construtivismo ele parte do que a criança tem para chegar onde ela vai chegar, mas a criança, aí é uma questão filosófica, né? Para mim, a criança é um quadro em branco, né? Sobre temas de conteúdo. A minha filha estudou numa escola muito boa. E aí, quando ela estava
começando a aprender a tabuada. Ah, não, a professora falou que não é para decorar a tabuada. Eu, o quê? Você vai decorar a tabuada? Sentei com ela e decorei com ela a tabuada. Porque onde já se viu não é para decorar a tabuada, tem coisas que você tem que decorar. Eu dava aula de português e os alunos tinham que decorar as preposições. Se não decorar a preposição, você não entende o que é verbo transitivo indireto, você não entende uma série de coisas, tem que decorar na quinta série, sexto ano agora, você tem que decorar a preposição. E outras coisas que eu hoje estudei em escola pública, sempre fui muito estudiosa, eu era o que se chamava CDF na época. É, eu lembro de coisas que eu aprendi na quinta, sexta série que nunca mais foram necessárias na minha vida. Eu lembro. Agora, o sentar lá, estudar, aprender matemática, mesmo que nunca mais você vai usar na sua vida, aprender ciências e tal, mesmo que você não use aquele conteúdo, você cria sinapses no seu cérebro que você vai usar depois, né? Mesmo que você não se lembre como que você faz uma adição de matrizes, se você for estudar computação, você vai precisar desse conteúdo, não exatamente matrizes, mas você vai precisar dessas sinapses, desse raciocínio que você desenvolveu. E assim por diante. Assim por diante. Trabalhei muitos anos da minha vida com matemática financeira. Como advogada, precisava da matemática financeira. Se eu não tivesse uma base de matemática, eu seria uma advogada menos efetiva, né? Como eu lhe disse, eu fiz letras e os linguistas, eles gostam muito de dizer, ah, tem que aceitar a forma como a criança fala, aceitar a forma como se fala. Não, a escola é para ensinar a língua culta, porque essa criança vai crescer, vai ser um adulto, vai ser um profissional e vai precisar da língua culta. Eu, hoje advogada, contrato advogados e não vou contratar um advogado que fala nós vai, nós fica. Correto. Eu vou contratar um advogado que fala corretamente. Então, a escola tem que ensinar a língua culta. A escola tem que ensinar certos conteúdos que, primeiro, serão úteis. O seu conteúdo, por exemplo, Ricardo, história, utilíssimo. Eu amo história, aliás. É necessário conhecer a história, porque ela se repete. Agora, mesmo que você nunca mais vai precisar saber o que é uma mitocôndria, né, em biologia, esse raciocínio, esse aprendizado vai ser útil para você algum dia, até para você não achar que vacina é chip que estão colocando dentro de você. Vocês viram aí a opinião da professora Valéria e como ela é corajosa, gente. Ela disse que tem que decorar sim. Olha, em pleno século XXI, se você vê alguém dizendo, ah, esse de decorar é coisa do passado. Olha, Valéria, você realmente é original em suas respostas. E assim como eu gostei de ouvir isso, eu acho que o público também deve ter gostado. Mas eu queria ouvir a voz deles também. Eu quero que eles coloquem aí o que acharam dessas respostas da professora Valéria, dela não ter medo de dizer que tem que decorar, claro, aquilo que precisa decorar. É muito importante a gente ver opiniões assim. Professora Valéria, você quer falar alguma coisa? Quero complementar. Ok. Como você sabe, eu falo inglês e espanhol, falo um pouco de francês e estou estudando alemão. Quando você estuda uma língua, você tem que sentar e decorar. Você tem que sentar com uma lista de palavras todos os dias e decorar. Não tem entender uma língua, você tem que decorar. Então, se você quiser, você coloca isso. Se não quiser, você não coloca. Olha aí, é na Aí que tá. prática mesmo. Ela realmente não deixa escapar nada. Olha, eu conheço a Valéria e ela falou uma coisa aí tão normal assim, e como eu já sabia, então passou desapercebido. Mas, gente, isso aqui é inédito aqui no canal. Vocês ouviram ela dizer aí, entre muitos comentários, que ela vai casar no dia 2 de junho? Júlio. 2 de Júlio, julho. Então, Valéria, isso aí, olha, eu já fiquei alegre quando eu fiquei sabendo, mas eu acho que quem está ouvindo aqui e conhece você deve estar muito alegre com isso, porque você é uma mulher que busca seus objetivos e no seu tempo.
É uma mulher que nunca se preocupou com o tempo em si. Você tem um tempo certo para cada coisa. Fico feliz por você ter colocado aqui essa informação. Eu não pensava que você iria falar isso, mas isso mostra o quão transparente e quão à vontade você está aqui nessa entrevista. Eu queria ressaltar isso porque é muito significativa essa informação. Obrigada, Ricardo. Você me conhece há muitos anos e sabe que eu não busquei ativamente isso. Se eu tivesse que envelhecer sozinha, e você é muito como eu, nós já falamos Exato. sobre isso. Se eu tivesse que envelhecer sozinha, eu e Deus, estava tudo bem. Mas ele tinha outros planos. Então, uma hora eu te conto essa história toda. Beleza. Ok. Valéria, segurança pública nas escolas. Você acha que as nossas escolas elas estão vulneráveis ou a sociedade que não tem limite? Ai, a maldade não tem limites. A maldade não tem limites. E quão longe você vai para proteger? Assim, as crianças são o que nós temos de mais precioso. É profundamente perturbador quando alguém ataca crianças. É muito covarde fazer isso, né? E eu me recuso a acreditar que sejam pessoas perturbadas ou pessoas com problemas mentais. Eu me recuso, porque ninguém ataca um grupo de policiais. Porque vai atacar criança, né? É a pessoa que quer uma notoriedade que é totalmente errada, é totalmente distorcida. Repete essa Eu, frase que você disse aí. Ninguém vai atacar policiais. Repete isso aí. ninguém vai entrar na sede da Rota ou no batalhão ali da PM na Luz e vai querer atacar com machadinhos policiais. Vai atacar crianças de 5, 6, 7 anos. Eu quero chamar a atenção para o que ela falou aí, gente. A frase que ela fala diz muita coisa. Para mim, disse muita coisa essa frase aí. Eu acho que o nosso público, ao ver essa frase, refletiu. Porque eu não vi essa frase nas mídias que eu assisti correndo essas notícias. Mas termine o seu raciocínio. Não, então por isso que eu acho que não são pessoas com problemas mentais. São pessoas más, simplesmente más, e que querem a notoriedade pela sua maldade. Agora, sobre ter segurança pública nas escolas, sim, dentro do possível tem que ter. Tem a ronda escolar, né, da PM, tem que ter segurança dentro das escolas públicas, tem que proteger esse público. Nós não podemos normalizar esse tipo de ocorrência. Ah, não, nos Estados Unidos acontece um por dia. Não, não pode acontecer isso aqui, né? E lá também é totalmente distorcido, não pode acontecer isso lá também. Então, devemos sim proteger as crianças. Atenção, eu sou contra armar professores. Eles não são pagos para isso, para aprenderem a atirar se alguém aparecer ali armado. Eles são pagos para ensinar. Isso aí. Não, porque algumas pessoas estão falando de ensinar os professores a se defenderem, não é por aí. O agente de segurança pública tem que fazer a segurança, o professor tem que ensinar, né? Essa é a minha opinião. Que bom você colocar isso, Valéria. Nenhum professor colocou esse detalhe. Eles colocaram muita coisa importante, mas esse detalhe aí é realmente professor é para dar aula e os seguranças é para dar segurança às escolas. Muito bem Exato. colocado isso. Agora vamos de novo voltar àquelas perguntas mais light. Me diga uma coisa, Valéria. Que sonho você já realizou? Muitos, mas eu quero saber Realizei, um. Muitos você já realizou. ah, tantos sonhos. Eu acho que o maior sonho que eu realizei foi ser mãe. Eu queria muito ser mãe. A minha filha, que é casada, tem 25 anos, ela diz que não quer ter filhos.
E tá tudo bem, porque eu não faço questão de ser avó. Mas eu fazia muita questão de ser mãe. Eu queria muito ser mãe. Quando eu tinha 25 anos, eu queria ter 8 filhos, 9, 10 filhos. Queria ter muitos. É que eu tenho muita dificuldade para ter filho, mas assim, meu grande sonho foi ter ser mãe e foi um sonho realizado. Olha, um sonho que você pretende ainda realizar. Eu não tenho mais nenhum sonho assim grande para perseguir. Eu quero viajar para alguns lugares, eu quero, não sei, viver bastante. Acho que seria isso. Eu quero viver até os 100, 110. Eu gosto muito de viver. E meu avô viveu até os 101, minha avó até os 97. Quem sabe eu vou no caminho deles. Eu acho que esse é um sonho, mas viver com qualidade, né? Viver com lucidez e um pouco de saúde. Mas, assim, eu gostaria de contribuir para o mundo, né? Durante alguns anos, e ainda trabalho com eles, mas durante 3 anos e meio eu fui presidente de um instituto para desenvolver diversidade e inclusão nas empresas de seguro. E uma vez um jornalista me perguntou, mas quando você vai achar que você atingiu o seu objetivo? Eu falei, olha, quando 56% dos diretores de uma empresa forem negros, porque essa é a representatividade de negros na população brasileira. Quando você tiver metade de diretores homens, metade mulheres, porque essa é a representatividade. Quando uma pessoa que seja LGBTQIA+, não precisa esconder quem ela é, porque ela não vai ser recriminada por isso. Quando um profissional de mais de 50 anos encontrar emprego, que hoje em dia não encontra, né? Tem um ageísmo, um etarismo muito forte. E quando as empresas contratarem pessoas com deficiência, mas para realmente desenvolver essas pessoas e não simplesmente para cumprir a cota. Então, eu acho que a gente contribui, e aqui a gente pode falar de religião também, quando cada um possa chegar na segunda-feira e falar, então, no sábado eu fui à igreja, ou no sábado eu fui no terreiro, ou no domingo eu fui no templo budista, ou qualquer coisa assim, e ninguém vai julgar, porque as pessoas aceitam que cada um tem a sua liberdade religiosa. Você veja, todos nós temos alguma diversidade. Eu, no caso, sou mulher e tenho mais de 50. Então, eu já me enquadro em duas diversidades aí, e todos nós temos alguma coisa que nos faz diferentes. E nós temos que poder ser nós mesmos, sem nenhum tipo de julgamento, né? As pessoas têm que ser avaliadas, seja na escola, seja na empresa, por quão bem eles dão aula, quão bons professores eles são, quão bons profissionais eles são, sem olhar coisas pessoais que não fazem diferença nenhuma para aquele ambiente, para aquela função que a pessoa exerce. Então, uma utopia minha é que as pessoas possam ser elas mesmas e sejam respeitadas e sejam contratadas, promovidas, e bem pagas, sem pensar em nenhuma diferença pessoal. Olha, as pessoas que te conhecem sabem que essa resposta foi uma extensão da sua vida. As pessoas que não te conhecem, eu quero ouvir a opinião delas, eu quero saber como elas receberam essa resposta. Valéria, minha amiga, Valéria, uma mulher que eu admiro, Valéria, que ela tem objetivos claros na vida. Valéria, eu deixei de fazer alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito e eu não fiz? Não, primeiro a admiração é mútua, ok? A gente se conhece há muitos anos e eu acompanho, né, toda a sua vida e, aliás, você conheceu sua esposa na minha casa, lembra disso? Você me Exatamente. deve uma, você me Eco. deve uma. Nós sempre Não, estamos falando disso. nenhuma pergunta, não. Se você tiver mais alguma, eu respondo. Assim, eu não tenho nenhum medo de falar das minhas convicções. Mais do que opiniões, são convicções. Me diga, Valéria, qual a importância desse canal para os professores e para os nossos ouvintes? Olha, Ricardo, professor talvez a profissão mais importante que existe. Porque a responsabilidade que está sobre o professor é imensa. Porque você está contribuindo
ou não contribuindo para o futuro de outros seres humanos, né? E quando você não precisa ensinar, por exemplo, diversidade na sala de aula. O seu exemplo, as suas palavras, a forma como você escolhe as palavras, a forma como você trata seus alunos, já vai ensinar isso por si mesmo, né? Os alunos se espelham muito nos professores. Então, você abrir esse canal para que os professores possam falar, possam se expressar, possam rebater tantas críticas, tanta maldade que se fala contra professor, né? Então, assim, eu tenho uma consciência totalmente tranquila, porque minha filha estudou toda a vida dela e nunca desrespeitou o professor. Se tinha alguma questão, eu falava, vai lá e negocia com seu professor, vê o que está acontecendo, conversa com ele. Ela aprendeu a tratar com autoridade dessa forma. Eu nunca precisei ir à escola, nunca. Minha filha foi uma aluna de 8, 7, 8, 9, 10 em algumas matérias, né? Algumas ela ia bem, muito bem. Ela ia sempre bem, mas algumas ela ia muito bem. Mas, assim, nunca precisei ir lá e saber o que está acontecendo, o que o professor falou, nunca. Minha filha aprendeu a lidar com autoridade na escola. Aliás, uma vez uma pessoa queria me entrevistar sobre homeschooling, sobre ensinar dentro de casa. Eu falei, olha, pode me entrevistar, mas eu vou te falar que eu sou totalmente contra, porque a escola não ensina só português, matemática, ciências, etc. Ensina conviver na sociedade, encontrar seu lugar no mundo, ensina você a lidar com a autoridade. Professor é autoridade na sala de aula. E você tem que aprender a lidar com a autoridade. Porque você vai chegar depois, quando crescer, vai ter chefes. E você tem que saber lidar com seu chefe, que é autoridade sobre você. Você tem que lidar com a autoridade pública. Você tem que aprender a, a conversar de uma maneira que você se entenda com essa autoridade. Então, assim, nesse sentido, eu procurei educar minha filha nesse ambiente. Você vai respeitar seu professor. Se tiver alguma questão que você não entendeu, se você não entendeu a nota da prova, ou se você não entendeu o que ele disse a você, você vai lá e vai conversar com ele. E isso ela fez. Então, eu acho que é isso. Esse canal tem essa importância enorme de abrir o espaço para nós falarmos. E eu queria aqui mandar meu abraço aos professores. A vida me levou por outros caminhos, mas fica a minha admiração. Alguém me disse: Ah, se você voltasse agora da aula, você não ia conseguir, os alunos estão muito difíceis. Os alunos sempre foram difíceis. Eu era difícil. Todo aluno é difícil, né? Então, a gente tem que desenvolver essa habilidade de lidar com alunos difíceis e saber, nós pais, que os professores carregam uma carga enorme, enorme, e sem o apoio que tinha antigamente de casa. Hoje em dia os professores não têm o mesmo apoio dos pais. Então, professores, que o senso de missão de vocês seja mais forte do que as dificuldades. Olha, Valéria, você voltando a ser professora por um curto período ou longo período, eu tenho certeza que voltará melhor. Eu passei por experiência semelhante e vou dizer, quando a gente volta para a sala de aula, quando a gente já deu muitas aulas, todas aquelas experiências anteriores realmente elas fazem sentido, como fez sentido a sua resposta agora. Eu estou aqui na minha casa em Santo André. Você está onde? São Paulo, Vila Mariana. Ok. Uma pergunta a mais, Valéria. Ok, Essa pergunta eu fiz a todos os professores. ok. Você votou em quem? Em Lula ou em Oh, Bolsonaro? Ricardo, eu não gosto de nenhum dos dois. Eu não anulo o voto. Eu não gosto de nenhum dos dois. Eu não gosto de extremismos e eu sou de centro. Sou muito centro. Eu gosto da política econômica da direita. Eu gosto da proteção social da esquerda. Elas não são mutuamente excludentes. É possível você ter uma economia mais de mercado com programas sociais, tá?
Eu tenho que revelar meu voto? Se Então, você no quiser. segundo Se turno, você quiser. foi o... Aqui, o Não, professor, ele responde se quiser. Porque o tá, público, quando o professor não responde, ele tem uma ideia de quem é o professor. Se o professor responde, ele tem outra ideia. Nós sim, perguntamos, mas você fica à vontade. tá bom. Segundo turno, eu votei em Bolsonaro. Bem, assim, eu falei, eu culpo o PT por me obrigar a votar nesse cara. Eu também não ouvi essa resposta aqui ainda. Porque eu nunca votei no PT, porque eu não acredito, mais do que as acusações de corrupção, etc. Eu não acredito no programa econômico deles. E vejo que em todos os lugares, América Latina e fora de América Latina, no longo prazo, a política econômica da esquerda não funciona. E é, eu não anulo voto. Eu não anulo voto. Eu acho que é meu dever votar. Então, eu votei em Bolsonaro, mas assim, uma dor no coração que eu vou te dizer, viu? Valéria, você quando fala dessa percepção em outros países do mundo, nós sabemos que você fala com conhecimento de causa. Hoje você não é professora, hoje você conseguiu esse tempo aqui para que a gente pudesse ter essa entrevista, mas sabemos da sua grande ocupação, de você estar andando aí por vários países, cuidando da empresa, cumprindo suas obrigações. Então, eu entendo o esforço que você fez para poder estar aqui nesse canal, e aqui vai o nosso agradecimento público por isso. E nós. Esforço nenhum. Esforço nenhum. Foi um prazer. Foi um prazer de verdade. Obrigada pelo convite. Ok, Valéria. E eu só tenho a agradecer por esses minutos que nós passamos juntos, por você ter revelado coisas assim, tão íntimas a seu respeito, que foram opiniões que revelaram é, o seu sentimento real sobre determinados assuntos. Certamente o nosso público também deve ter gostado, e aqueles que não gostaram de alguma resposta, não esqueça de deixar aí o seu comentário também. Muito obrigado, professora Valéria, por essa entrevista. Obrigada.